Salve, salve, caríssimos considerados e consideradas, tudo bem? Tudo ótimo? Gente, então, as narrativas desta semana no canal está relacionado às histórias de conflitos entre poceiros e pistoleiros, fazendeiros grileiros de terras de forma irregular, né, grilagem já irregular, e também algumas disputas, né, por parte de poceiros também que estavam apostando de terras da União. E daí manda a lei do mais forte e do mais valente. E daí as coisas tiveram, quando a justiça não conseguiu resolver, né, buscaram resolver aquelas situações a partir da bala, né? E daí, quem era o antipistoleiro? Né? Quem era ele? Rapaz, o antipistoleiro conheceu o meu primo numa região de garimpo e acabou conseguindo levar o meu primo para um conflito de disputa armada. Convenceu o meu primo que quando a terra desapropriasse, meu primo ia conseguir um pedaço de terra. Aliás, eu falo primo, ele é primo segundo meu, porque é primo primeiro da minha mãe, né? E daí conseguiu levar o meu primo para uma região, para uma terra de conflito. E daí o meu primo contou para o meu pai os detalhes, né, de como era o acampamento do antipistoleiro. Rapaz, o meu primo contou para o meu pai que lá foi coisa de louco. Era um trem assim muito bem organizado. Que aquele cara ele era fora do comum. Ele mais os parentes dele. Gente, o antipistoleiro ele era um cara que, segundo o que as pessoas contavam, e o meu primo contou, ele tinha servido o exército por 8 anos. Um outro irmão dele também tinha servido o exército. Mais 3 primos dele serviu o exército. E tinha um que tinha sido polícia militar no estado de Goiás e saiu da polícia e mudou para lá. Então era um pessoal que tinha conhecimento militar. Então, as táticas que o meu primo relatou, né, que ele ficou ali 3 meses na região fazendo os treinamentos. Meu primo falou que era coisa de louco, que eles treinavam como se fossem soldados profissionais, sabe? Tinha uma disciplina, sabe? Tinha uma disciplina para fumar, tinha uma disciplina para... Os caras rastejavam, os caras ralavam, os caras pagavam, faziam exercício, subia em árvore com rapidez, descia de árvore com rapidez, eles eram treinados a subir em árvore, cavar buraco como se cavava no exército para poder fazer a proteção. E daí o meu primo deu uns detalhes assim curiosos. O meu primo disse que no acampamento aonde ficava o grupo do antipistoleiro, num raio assim mais ou menos uns 200 metros de distância, tanto de um lado do outro, todo jeito, é como se fosse um círculo aqui, daí dava um raio distante. Ele fazia umas pequenas xoxas, né? Cavava um buraco no chão, e daí fazia ali com o sistema rústico mesmo, sei lá como eles faziam, fazia as portinhas, colocava as tábuas e jogava folha por cima, que era o lugar deles dormir. Então, se alguém fosse chegar, até chegar no ciclo onde tinha a cozinha, o cara tinha que andar mais ou menos a uma distância boa para chegar no ciclo onde às vezes o grupo ficava mais reunido. Em cada dessas xoxas fincada no chão, disse que era cavado no chão e daí coberto de palha, de cisco, de gai, de pau, uma coisa difícil de identificar, ficava um homem de prontidão, um dentro e outro em cima da árvore. Ficava um dentro da xoxa e outro em cima da árvore. E o barraco, pessoal, onde era o centro operacional, onde cozinhava, fazia tudo, era feito de babaçu, cavado uns 1,5 metro mais ou menos no chão, sei lá, ou 2 metros, com um pouquinho estendido, tudo barrado no babaçu, com buracos para todo lado, e fizeram uma cobertura de palha e jogaram um monte de galho em cima, que quem olhava de longe achava que era um lugar de uma árvore seca que tinha caído. Então ali era a estrutura. E daí o meu primo disse que para treinar, para ir para o conflito, né, para o embate armado, eles tinham uma tora
de Babaçu, Cerrado. O cara tinha que treinar, o cara tinha que dar conta de carregar aquela tora. A tora era na medida mais ou menos assim, passava um palmo do ombro de cada homem. Então amarrava aquela tora como se fosse uma mochila. E quando eles iam para o embate, né? O que acontece? Quando eles iam para o embate, jogava aquela tora nas costas, pegava-se as armas, os recursos e ia para o embate. Quando chegava perto do barraco que eles iam atacar os caras da pistolagem, os caras da segurança armada, né, daquele conflito ali, o que acontecia? Eles desciam aquela tora, deitavam no chão e se escondia atrás daquele toco, né? E daí eles iam rolando aquele toco e aproximando, rolando aquele toco e aproximando, tudo numa distância, diz que era muito bem treinado, muito bem preparado. E daí meu pai procurou pro meu primo: você matou alguém lá, rapaz? Aí meu primo: não, cara, não matei ninguém não, cara, tá doido. Eu fui lá porque ele falou que era não sei o que, que eu ia pegar o pedaço de terra, mas quando eu vi lá o trem era feio, moço, o negócio lá não tinha base não. Aí meu pai: mas como você ficou lá 3 meses e não matou no conflito lá? Não, cara, eu fui só uma vez, porque a gente fica treinando muito tempo. Quando a gente tá preparado, aí o antipistoleiro levava só os mais preparados, sabe? Ele levava os mais valentes. Então daí ele achou que eu tava preparado e levou, e eu fui. Cara, eu fui rolando naquele toco assim, tocando, chegamos lá na fazenda, na sede da fazenda, aquele monte de peão. E daí eu peguei minha espingarda, no primeiro tiro que eu dei, o cartucho inchou. Aí o cartucho inchou e eu peguei e saí correndo. Aí eu peguei e não consegui atirar mais e fiquei lá. Cara do céu, eu ficava atrás daquele toco, balas unindo no meu ouvido para todo lado, aquele trem, aquela fumaça cobriu. Tá, é doido, cara, que eu não vou para lá mais nunca. Um trem desse eu não desejo nem pro meu inimigo. Que isso? Pois é, rapaz, o meu primo falou que ele escutou tanto tiro, tanto trem, mas ele deu só um tiro, treinou 3 meses para dar um tiro, porque a espingarda inchou, né? E daí depois desses conflitos, o pessoal eles davam uma abandonada, zarpavam e ficavam uns tempos, era só as incursões. Então meu primo contou que deu só um tiro, que os caras eram treinados a andar por cima de árvore, que na hora que eles corriam do mato, a corrida deles era assim, com o toco nas costas e o trem e tampando o colonhão. Diz que eles corriam cada um para um canto assim, fazendo zigue-zague, zigue-zague, para não deixar trieiro reto. E o meu primo disse que, eu era menino, nem sabia daquilo, disse que era uma técnica muito parecida com a guerrilha do Che Guevara, mas com o Vietnã. Pois é, disse que o antipistoleiro tinha uma técnica de treinamento e de esconderijo parecendo as guerrilhas do Vietnã e do Che Guevara. Cara, então imagina um cara do exército, que serviu o exército, ele mais os primos dele e o irmão, que ainda conhecia técnicas de guerrilha vietnamita e da guerrilha cubana. Então esse cara, ele deveria conhecer as treitas, né? Tanto é, pessoal, que o pessoal fala que aonde o antipistoleiro chegava com a equipe deles, eles não queriam terra, eles não queriam nada, né? Tanto é, disse que eles não recebiam terra, não recebiam nada. Eles tinham, era o prazer de estar no conflito armado, né? O que eu analisando isso, e o vídeo vai ficar mais longo, o que eu analiso nisso? Mas eram pessoas que de repente tinham interesse em seguir a carreira militar, apaixonado por guerra, e quando foram dispensados do exército, né, perdeu o contato ali das armas, não tinha guerra, não tinha situações, e eles viram nos conflitos armados de terra lá a possibilidade de colocar aquelas suas fantasias em prática, né, que era participar de guerra. Eles falavam sempre do exército, era técnico do exército, os caras marchavam e tudo, era um trem misturado, uma tática de guerrilha com o exército, o treinamento deles. E dizem que todas as fazendas que esse grupo chegou, a pistolagem teve que vazar, a pistolagem teve que abandonar. Diz que às vezes os pistoleiros iam embora, todo mundo correndo, subia nas caminhonetes, nos tratores, abandonava tudo, abandonava a máquina de esteira, o barraco, tudo quanto há. Mas depois eles vinham excursão de caminhão,
sabe? Diz que chegava assim até 60 homens, chegava nos caminhões e tomava posse e fazia aquele arrastão assim, sumia, porque se ficasse lá, caía na bala do grupo do antipistoleiro, sabe? Dizem que eles eram extraordinários. E contando, parece que todas as terras que eles entraram em conflito, a Canaã parece que foi uma da Sete Barracos foi outra na região do Bico Papagaio disse que foi outra pro lado do São Geraldo. Rapaz, eles tinham no currículo aí umas 6 conflitos que eles entraram e venceram o trem na base da bala. Então, eles não eram bafim, né? Não era bafim, tanto é que a história foi contada e talvez estava até esquecida e de repente eu estou relembrando essa história aqui no canal. Gente, passou dos 10 minutos, eu vou embora, né? E tem mais histórias para contar para vocês. Do antipistoleiro? Ah, vai ficar chato? Tá chato, antipistoleiro. Não sei se eu tenho mais uma história ou duas dele, e daí eu encerro isso e a gente parte para outro rumo, tá bem? Fui! Tchau, obrigado!